Olá, o meu nome é Bruna, eu sou bolsista de iniciação científica, orientada pela professora Michele, em conjunto com a pós-doutoranda Francine, e o título do meu trabalho é Design de aluminofosfatos e metal-aluminofosfatos com líquidos iônicos para conversão de CO2. Os líquidos iônicos são sais orgânicos com temperatura de fusão inferior a 100 graus Celsius formados por íons. Eles podem solubilizar seletivamente alguns compostos e eles também possuem elevada estabilidade térmica e química. Algumas das suas aplicações são como agentes direcionadores de estrutura, eletrólitos e catalisadores na conversão de CO2 a carbonatos cíclicos. Os carbonatos cíclicos possuem diversas aplicações industriais, como, por exemplo, solventes polares apróticos e precursores de policarbonatos. Os aluminofosfatos, os alpos, são os iótipos, que por sua vez são uma variação das eólitas, e as eólitas são aluminosilicatos cristalinos microporosos com canais ou cavidades de dimensões moleculares. Aqui embaixo, na figura da esquerda, está representado o esquema estrutural de uma zeólita. Os átomos de silício e alumínio são ligados entre si por um átomo de oxigênio em estrutura tetraédrica. Já na figura da direita está representada a estrutura de um aluminofosfato, que basicamente substitui os átomos de silício por átomos de fósforo. Ao substituir os átomos de fósforo ou alumínio por algum outro metal, a gente forma os mapos, que podem possuir rede neutra ou com carga dependendo da substituição. Se substituirmos por silício, formamos uma família bastante conhecida chamada de sapos. Na síntese dos alpos e mapos, o líquido iônico ele vai ter uma dupla função. Ele atuará como solvente e também como agente direcionador de estrutura. Nós escolhemos trabalhar com o líquido iônico cloreto de 1-butil-3-metilmidazóleo, porque ele já é um conhecido catalisador na conversão de CO2 a carbonatos cíclicos, e ele também é um agente direcionador de estrutura na síntese de alpos e zeólitas. Além disso, depois da conversão, o catalisador ele pode ser reciclado. Partindo da literatura, a gente sabe que utilizando esse líquido iônico, apenas a mistura de fases AFI e AIL foi obtida, nunca uma fase pura. Então, com esse trabalho, os nossos objetivos são sintetizar um álcool puro utilizando esse líquido iônico como agente direcionador de estrutura, estudar os parâmetros de síntese, inserir o metal na rede do álcool formado, gerando um mapo, e aplicar os materiais sintetizados na conversão de CO2 a carbonatos cíclicos. Para realizar a síntese, nós pesamos cada um dos reagentes, misturamos todos eles num becker e deixamos sob agitação mecânica por 30 minutos. Após os 30 minutos, o gel formado é colocado nas autoclaves de Teflon, que vão para a estufa por um determinado tempo e temperatura e também sob agitação ou em estático. Após o tempo determinado, as amostras são filtradas e lavadas com água deionizada e acetona, e em seguida o sólido é seco em estufa. Depois de secas, as amostras são caracterizadas. Partindo de sínteses feitas anteriormente pelo grupo e também das referências que estão aqui, duas sínteses foram feitas. Elas possuem a mesma relação molar, porém na primeira não foi utilizada a tretiomina e na segunda foi. A primeira síntese ficou tanto em agitação quanto em estático por 1 e 2 dias, enquanto a segunda ficou apenas 1 dia em estático e 1 e 2 dias em agitação. Esse aqui é o DRX da amostra que permaneceu em estufa por 1 dia em agitação. Comparando com os padrões da literatura, a gente observou que houve a formação da fase cristalina ATO praticamente pura e apenas um pico de berlinita, que é uma fase densa. Aqui ao lado tem o MEV dessa mesma amostra, onde é possível ver a fase ATO, que é semelhante a grãos de arroz. Já a amostra de 2 dias em estático formou uma mistura das fases AEL, AFI e ATO. Com 2 dias em estufa, a gente observou que apenas fases densas foram formadas. Aqui a gente tem o DRX dessas amostras, comparando com os padrões da literatura, e aqui ao lado os MEVs das mesmas. Indo para a segunda síntese, aqui a gente utilizou a tretiomina. Então, comparando o DRX delas com os padrões, a gente observou que houve a formação de uma mistura de fases LTA e FI nas duas, sendo que a amostra que permaneceu em agitação está quase pura. Já pelas microscopias eletrônicas de varredura, a gente pode ver que em agitação o tamanho do cristal formado é bem menor do que o estático e também é possível ver um pouco da fase AFI. Por fim, a amostra de 2 dias em agitação formou a fase LTA e alguma impureza marcada no gráfico com asteriscos, a qual ainda estamos identificando. Por análise elementar, foi quantificada a concentração de carbono e nitrogênio nas amostras. Pela relação de carbono e nitrogênio, a gente pode observar que a relação obtida para todas as amostras é semelhante à relação teórica do líquido iônico, que é 4. Assim, a gente pode dizer que a tretiomina não permanece dentro da estrutura dos álcools, apenas o líquido iônico. As amostras da síntese 2 apresentaram uma maior concentração de carbono e nitrogênio, porque na estrutura há uma presença de cavidades que podem acomodar mais moléculas do líquido iônico. Com esses resultados, nós podemos concluir que o mesmo líquido iônico, o cloreto de 1-butil-3-metilmidazóleo, pode direcionar para diferentes fases cristalinas, dependendo das condições de síntese. Sínteses que utilizam a tretiomina como codirecionador de estrutura cristalizaram em fase menos densa, que foi a LTA, e a tretiomina não permanece na estrutura. Maiores tempos em estufa favorecem a formação de fases mais densas e a agitação gera cristais menores em relação às sínteses feitas em estático. Muito obrigada pela atenção.